Boa noite a todos e a paz do nosso Senhor Deus. Quem tem as vossas Bíblias, irmãos, por gentileza, 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 13, por gentileza. Segunda Reis, capítulo 6, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, diga comigo, cedo, e saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Diga comigo, que faremos? E ele disse: não temas, diga comigo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga comigo, maior é o que está conosco do que estar com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, peço-te esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Alguns minutos, por gentileza, nos tomam seus assentos. Alguns minutos, por gentileza. Eu creio que é uma palavra de muita importância para mim e para nossas vidas hoje aqui. A gente vem lendo as escrituras em alguns tópicos, mas aí a gente para em outro texto, nosso coração testifica e a gente acaba ministrando aquilo que de fato tem que ser feito. O exército da Síria fez guerra a Israel. E por várias vezes aconteceu a guerra entre a nação de Israel com a Síria. E o rei da Síria planejou um plano de cercar Israel para, num ataque oportuno, ele viesse vencer a guerra. No momento que o rei da Síria planeja uma guerra contra Israel, o texto diz que o profeta Eliseu, ele está orando, e quando ele está orando, o texto diz que o Senhor dá uma revelação ao profeta Eliseu, e o nome traduzido Eliseu significa aquele que vê, Deus que vê tudo. Deus mostra o profeta Eliseu o plano secreto do inimigo, a qual queria pegar Israel de surpresa. E Eliseu fala para aquela nação dizendo:
não passa por tal caminho, porque nesse caminho, a essa hora, a esse dia, o inimigo está à beira de um ataque para derrotar vocês. Israel ouve a voz do profeta Eliseu e desvia-se a rota, indo para um outro caminho. O rei da Síria ficou com muito ódio e raiva, porque era um plano secreto a qual ninguém sabia, mas o Deus dos céus sabe, e Ele conhece todas as coisas. Observe que toda vez que tem ataque entre nações, que tem guerras, existem planos secretos que ninguém sabe, que ninguém conhece. São as estratégias militares que funcionam para atacar os inimigos. Eliseu está orando e o Senhor fala com ele dizendo: fala para Israel não passar por esse caminho, porque tal hora existe um plano do inimigo para destruir com a vida deles. Israel muda a rota e vai por outro caminho. O rei da Síria ficou sabendo e ele toma para si o conselho com os homens e começa a perguntar: quem foi que revelou esse plano, mostrando que tal hora nós estaríamos no caminho para dar ataque a Israel? E começa a se dizer que o moço, um homem de Deus, estava orando e o Deus do céu revelou a vida dele e a mensagem foi dita para Israel. Naquele momento, o rei da Síria, o território inimigo, vai planejar um outro ataque e vai atrás agora de Eliseu. Observe que o ataque era contra uma nação, mas agora ele vai não como um exército, mas como uma pessoa individual, que é o profeta Eliseu. Escute uma coisa, observe uma coisa. Existe um exército aqui, a igreja com mais de 100 membros, mas quando um se levanta para comprar a briga de alguém, quando o inimigo se levanta, ele não se levanta para atacar o exército, a membresia, mas ele se levanta para atacar que é aquele que representa o exército a qual ele está de frente. O propósito do diabo é sempre esse: atacar o líder. O propósito do diabo sempre será esse: atacar quem é o cabeça. O propósito do diabo é atacar aquela pessoa toda vez que propõe ajudar outra pessoa. Observa uma coisa, que o diabo, ele é astúcio, ele anda em nosso derredor rugindo como um leão. E o diabo, quando ele percebe que uma pessoa está ajudando a outra, seja espiritualmente, em qualquer outra área, ele se levanta com uma fúria muito grande. Por quê? Porque no momento que você vai comprar a briga de alguém, esse alguém que tem aquela luta transfere para você automaticamente. Agora Eliseu, ele vai servir como alvo número 1 do povo inimigo, porque ele foi um canal de bênção para a nação de Israel. Lembra de uma coisa: toda vez que você quiser ajudar alguém espiritual, toda vez que você quiser levantar alguém espiritualmente, ajudar com conselhos, o diabo, ele sempre vai tentar te atacar todas as vezes, porque você está se levantando como líder, como mentor, para ajudar alguém. No meio da família é assim, no meio da igreja é assim, no meio do exército é assim. E o texto diz que essa Síria se levanta e observa que Eliseu está em um vale e o exército vai para o monte. E quando está entre o monte, Eliseu vira para o seu moço Geazi e diz assim para ele: levanta, sai para fora e olha o que está em sua volta. Geazi, ele se levanta e quando ele vai para fora, pela manhã cedo, ele levanta os olhos, ele diz uma palavra
que muito me desperta a minha atenção, dizendo: ah, meu Senhor, o que faremos? Geazi, ele volta para dentro da casa e diz para o profeta Eliseu, dizendo: profeta Eliseu, agora não tem mais nada o que faremos, estamos encurralados, não tem uma porta de escape, não tem um caminho de fuga, não tem nada para que aonde possamos fugir, porque estamos cercados por um grande exército inimigo. Eliseu, ele olha para Geazi e faz uma oração dizendo: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja o que o Senhor nos deu. Eu falo isso, eu chego até a me arrepiar. Geazi, ele sai para fora novamente, após a oração, e quando Geazi, ele olha para o alto, ele já não vai contemplar o exército inimigo, ele vai ver em sua volta cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu e ao redor de Geazi. Naquele momento, Eliseu, ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, feres os meus inimigos. E assim Deus o feriu os inimigos, e os inimigos naquele dia caiu por terra. E o sagrado texto diz que Geazi, ele levanta pela manhã. E o que eu aprendo aqui são algumas coisas de muita importância para as nossas vidas. É que Geazi, ele se levanta, diga comigo, pela manhã. Diga, pela manhã. E o texto diz que ele sai para fora, e quando ele olha, ele vê os inimigos em sua volta, ele fica desesperado, dizendo: Deus, acabou completamente, é o fim da linha, nós vamos morrer porque estamos encurralados, os inimigos estão sobre o monte, eles estão em um privilégio melhor do que a gente na logística humana, e nós estamos dentro de um vale, mas os inimigos esqueceram de uma coisa, que o texto diz, que o Senhor nos ajudará no romper do amanhã. As Sagradas Escrituras diz que o Senhor é aquele que quando rompe pela manhã, ele anda por cima das águas para dar vitória aos discípulos. A Bíblia diz bem claro: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, diz o Senhor dos Exércitos. A noite de Geazi, de Eliseu, foi cercado pelos inimigos, mas Deus estava dizendo para eles: ao romper do amanhã, eu vou dar um grande livramento para a vida de vocês aqui nesse vale. Os inimigos podem estar no monte, mas vocês podem estar no vale, mas no vale eu, Senhor, darei o livramento e o escape para a vida de vocês. Eu não sei para quem eu estou falando isso aqui nessa noite, mas o Senhor está dizendo para alguém: eu darei livramento nesse vale aqui nessa noite, porque o Senhor te ajudará ao romper do amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Quem acredita está comigo nessa palavra? Deixa eu ver. Geazi, quando ele olha para os homens daquele lugar, ele olha pelos olhos carnais, ele não olha pelos olhos espirituais. E quando ele olha pelos olhos carnais, ele vê o problema. Geazi, quando ele olha pelos inimigos, ele olha pela ótica humana. E pela ótica humana, preste bem atenção, a vitória ali era impossível de ser vencido. Diga comigo, pela ótica humana, era impossível, diga, vencer os inimigos. Ele olha pelos olhos humanos, e pelos olhar humano, ele diz para o profeta Eliseu: o que faremos? Pelos olhos carnais, humanamente falando, perdemos essa batalha, perdemos essa guerra, e não tem nada mais o que fazer sobre esse lugar. Os inimigos nos descobriu exatamente aqui nesse vale, e nós vamos morrer. A primeira coisa que Eliseu faz é entrar novamente para dentro da casa e orar juntamente com Geazi. E a oração de Eliseu foi para a vida de Geazi, dizendo: Deus, eu lhe peço uma coisa aqui nessa noite ou nessa manhã, abra os olhos dele para que ele veja o que o Senhor nos deu aqui nesse vale.
Ele está olhando pela ótica humana, e pela visão humana ele está vendo derrota, pela visão humana ele está vendo fracasso, pelos olhar humano ele está vendo o fim da linha chegando para a vida dele. Mas se ele olhar com olhar espiritual, ele vai ver que o Senhor já desceu do céu com seu grande exército para pelejar, para nos dar vitória aqui nessa noite. Eu quero perguntar, quem está olhando com olhar espiritual aqui nessa noite? Eu não sei como é que é a tua luta, como é que é o teu dilema, como é que é a sua trajetória, mas nessa noite o Senhor lhe convida: olhe para o teu problema não com a visão carnal, mas olha pelo olhar espiritual, que tu vai ver o exército de Deus agindo aqui nessa noite para trabalhar em teu favor. Geazi, quando o homem de Deus ora, ele sai para fora novamente. Quando ele vai sair para fora, ele não vai olhar o exército inimigo, ele vai olhar o exército de Deus em volta deles. Eliseu poderia já ter feito a oração dizendo: Senhor, fere os inimigos. Mas Eliseu fez uma oração dizendo: Senhor, antes de eu orar para que fere os inimigos, eu quero que o Senhor abra os olhos desse moço para ver o que o Senhor tem nos dado aqui nesse lugar. Você não tem ideia dos anjos de Deus que andam ao seu redor aqui nessa noite. Pedro diz que o leão, ele anda rugindo como ele ruge como tentando tragar quem? Leão. Ele só ruge quando lhe vê um outro leão mais forte, para demarcar território. E as escrituras diz que Jesus é o leão da tribo e esse leão da tribo de Judá está com quem? Conosco. Se o inimigo ele ruge como leão, porque quando ele olha para você, ele vê um outro leão mais forte do que ele, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso. O leão da tribo de Judá está contigo aqui nessa noite? Deixa eu ver. Ele é o leão da tribo de Judá. Por isso que ele ruge, porque o exército que está em nossa volta é maior do que o exército inimigo. A oração de Eliseu foi a primeira: abra os olhos desse moço, para que ele veja o que o Senhor nos deu. Deus já tinha dado vitória, mas pelo olhar humano e carnal, Geazi estava enxergando derrota. E a oração de Eliseu foi para que ele veja. E quando ele viu, ele disse: maior, diga comigo, maior o que estar conosco, diga o do que estar com eles, diga maior, diga o que está aqui, do que estar com eles. Repita comigo esse código poderoso, diga: com eles, diga está o braço de carne, diga com eles, diga tem os tanques de guerra, diga com eles tem os melhores mísseis balísticos, mas conosco tem a melhor coisa, que é o Senhor dos Exércitos, que tem a melhor arma para destronar qualquer arma do inimigo aqui nessa noite. Ele disse: Senhor, mostra para ele que o estar do nosso lado é maior do que estar do lado de lá. Diga para o seu irmão uma palavra profética com muito amor e carinho. Diga para ele: maior do que estar contigo, maior que estar contigo. Diga: maior que estar contigo aqui nessa noite do que estar lá fora. Quem crê nessa palavra? Deixa eu ver, irmão. Quem crê nessa palavra poderosa aqui? Deixa eu ver, irmãos. Após a oração de Eliseu com Geazi, a oração de Eliseu foi: Senhor, fere os inimigos. O que tinha ali em volta daquele vale era cavalos de fogo e carros de fogo naquele lugar. O texto diz: o que está em nossa volta é milhares e milhares de anjos. Você acha que você está aqui por uma acaso? Você acha que o diabo já não tentou te matar por números e várias vezes?
que tentou tramar contra a sua vida milhares e milhares de vezes, e sem você perceber, sem você ver quantos livramentos que o Senhor já te deu, quantos escapes o Senhor já te livrou, quantas portas o Senhor já abriu, trazendo novas oportunidades para nós. Porém não conseguimos enxergar quando olhamos pelo olhar carnal. Pelo olhar carnal já perdemos a vitória, mas pelo olhar espiritual nós já vencemos essa batalha aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê que já venceu a batalha aqui? Deixa eu ver, irmão, deixa eu ver quem já venceu essa batalha. Para fechar aqui, isso só aconteceu porque houve um plano tetônico, um plano satânico para matar Israel. E Deus revelou a Eliseu sobre esse plano secreto. E através desse plano secreto, o plano do diabo caiu por terra. Diga comigo, caiu por terra. Diga aqui nessa noite. Diga nessa noite. Diga pelo poder da palavra. Diga pelo poder da palavra de Deus. Diga todo plano. Diga do diabo. Diga todo plano. Diga do diabo contra a minha vida, que tiver que Deus mostrar, diga, Deus vai me revelar nessa noite. Diga, Deus vai me mostrar nessa noite. Eu vou liberar uma palavra profética. Isso aqui tem muito poder. Se não for Deus para te mostrar numa revelação, Ele vai te mostrar em sonho. Se não for para te mostrar em sonho, Ele vai te mostrar pelo outro lado. Mas nada ficará oculto aos olhos de Deus sobre aquilo que o inimigo está tentando fazer contra a tua vida. Eliseu foi revelado sobre o plano inimigo, e quando ele é revelado, o diabo se levanta tentando acabar com a vida dele, porque quando os planos do inimigo são revelados, eles caem por terra para prevalecer o plano de Deus que Ele tem na tua vida aqui nessa noite. Nós não temos noção de quantos livramentos o Senhor já nos deu, sem nós, ao menos, soubéssemos. Quantos livramentos que Deus já nos deu, sem que você nunca imaginou. Porque um dia foi revelado no céu um plano do diabo, e esse plano do diabo, sem que ao menos você soubesse, Deus foi lá e interviu, te deu vitória, te deu livramento, e por isso você está aqui nessa noite. E o Sagrado Texto diz que os inimigos foram dispensados daquele lugar. Eles foram mortos naquele lugar. Lembra de Senaqueribe, em 2 Crônicas, não me falha a memória, 32, um anjo desce no exército de Senaqueribe e naquela noite mata 185.000 soldados assírios. Fala assim, é maior o que está comigo do que está lá fora. Diga, lá fora pode estar 185.000 soldados, mas comigo está somente um. E esse um se chama varão de guerra, o Deus pelejador, o Deus de guerra que está aqui nessa noite para nos dar vitória. Quem crê, irmão, que o varão de guerra está aí do teu lado para te dar vitória, irmão? Ele está agindo. Como é que tem sido o seu olhar aqui nessa noite? Como que você tem olhado o seu problema? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? A oração de Eliseu foi: ele só precisa de uma coisa, abra os olhos, para que ele veja o quanto o Senhor está pelejando por nós aqui nessa noite. Deus está contigo aqui nessa noite. Ele não perde o controle de nada.
E eu vou fazer a Deus uma oração aqui pela igreja, entregando a minha vida, a vida de cada um na mão de vocês. Mas tem um corinho, não sei se os irmãos conseguiriam tocar o corinho, um corinho antigo desse texto. Queria cantar um pedaço desse corinho. Não sei se o instrumentista, cadê o instrumentista? Cadê? Quem vem para lá, um instrumentista? Cadê? Esse corinho de fogo, irmãos, ele fala muito forte ao meu coração. E esse corinho de fogo é a mensagem do texto que foi lido aqui. Logo após eu cantar esse pedaço desse corinho, irmãos, nós vamos orar ao Senhor. E a oração é: abra os olhos para que Ele veja. Abra os olhos, Senhor, para que Ele veja. Ele precisa ver, Senhor. Só isso. Aquilo que o Senhor já tem pelejado por nós. Quem pode se colocar de pé, irmãos? O corinho de fogo que eu ouvia-se muito, e isso me chamou muito a minha atenção. Ele começava numa introdução assim, ó. O moço de Eliseu disse: o que faremos? Os inimigos todos já estão aí. Pelos olhos carnais eles não podiam ver o grande exército de Deus que estava ali. Mais uma vez, toda a igreja. O moço de Eliseu. O moço de Eliseu, diga, disse: o que faremos? Os inimigos todos já estão aí. Diga, pelos olhos carnais. Diga, pelos olhos carnais eles não podiam ver. Diga, eles não podiam ver. Diga, o grande exército de Deus que estava ali. Eliseu olhou para os altos céus e orou a Deus: abra os olhos desse moço para que ele veja que tu nos deu. Eliseu olhou para os altos céus e orou a Deus: abra os olhos desse moço para que ele veja que tu nos deu. Assim aconteceu como Eliseu pediu. Meus olhos foram abertos. Foi quando o moço viu cavalos e carros de fogo naquele lugar. Era o general de guerra que pelo teu povo ia guerrear. Eliseu olhou para os altos céus e orou a Deus: abra os olhos desse moço para que ele veja que tu nos deu. Assim aconteceu como Eliseu pediu. Meus olhos foram abertos. Foi quando o moço viu cavalos e carros de fogo naquele lugar. Era o general de guerra que pelo teu povo ia guerrear. Eliseu olhou para os altos céus. Diga para o seu irmão: abra os olhos desse moço para que ele veja. Amém. Ainda de pé. Eu vou introduzir de novo isso aqui, porque é um corinho que eu muito lembrava. E ainda novo convertido, eu falo: nunca conseguirei cantar esse louvor. Mas esse louvor é uma mensagem bíblica. E o general de guerra está aqui conosco aqui nessa noite. O capitão do capitão está aqui nessa noite para pelejar a tua guerra. Não tem demônio que se levante que vai permanecer de pé contra a tua vida, porque o Deus da peleja chegou nesse lugar. Jeremias 1,18 diz: pelejarão contra ti, mas não hão de prevalecer.
porque eu te colocarei por muro de bronzes e colunas de ferro. Aqueles que se levantam irão cair, porque o Deus pelejador está aqui nessa noite contigo. Diga para o teu irmão: o Deus que peleja está aqui nessa noite. Diga: o Deus da peleja está aqui nessa noite. Diga: o Deus da peleja chegou. Quem crê que o Deus da peleja chegou? A introdução: o moço de Eliseu disse o que faremos. Aí tu vai orar comigo aí, irmão. Os inimigos todos já estão aí. Pelos olhos carnais eles não podiam ver o grande exército de Deus que estava ali. Eliseu olhou para os altos céus, toda a igreja, e orou a Deus: abra os olhos desse moço para que ele veja que tudo deu. Eliseu olhou para os altos céus e orou a Deus: abra os olhos desse moço para que ele veja que tudo nos deu. Assim aconteceu como Eliseu pediu. Teus olhos foram abertos. Foi quando o moço viu cavalos e carros de fogo naquele lugar. Era o general de guerra que pelo teu povo ia guerrear. Eliseu olhou para os altos céus. Quem que acredita que o Deus da guerra está aqui, irmão? Diga pro teu irmão, pega na mão dele e diga: o Deus da guerra está aqui. Diga: o Deus da guerra está aqui. Oh, aleluia. Oh Deus, barreira não há barreira para vencer esse povo. Vamos à igreja. Para vencer esse povo, o anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Paulo e Silas na prisão, Deus não desamparou. Enquanto cantava e orava, houve um terremoto, a prisão abalou. Grande foi o poder de Deus, sentiram muita alegria. Então as algemas caíram do povo de Deus que muito oprimia. Toda a igreja: barreira não há barreira. Barreira não há barreira. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Paulo e Silas na prisão. Toda a igreja: Deus não desamparou. Enquanto cantava e orava, houve um terremoto, a prisão abalou. Grande foi o poder de Deus, sentiram muita alegria. Então as algemas caíram do povo de Deus que muito oprimia. Toda a igreja: para barreira não há barreira. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel. Oramos. Deus está quebrando barreira aqui nessa noite, irmão. Crê nessa palavra. Não existe barreiras. O general de guerra está aqui. A gente são tão pequenininhos às vezes que se entregamos e dizemos: não tem jeito. Tem jeito sim. Aleluia. Eu vou fazer a Deus uma oração, dizer: Deus, abra os olhos. Abra os olhos. E você vai orar, diga no seu pensamento, orando, conforme você acha. Diga: Senhor, me mostra cada dia o que o Senhor tem para fazer em minha vida, pelejando em meu favor. Oramos. Poderoso Deus, eterno, todo-poderoso, temos certeza, Senhor, que o maior está conosco daquilo que está lá no mundo. Ó Senhor Deus dos exércitos, temos certeza, o Senhor Pai tem algo de muito poderoso para as nossas vidas.
Assim como Eliseu orou, Senhor, pedindo que abrisse os olhos espirituais, eu lhe peço, Senhor, abra os nossos olhos, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor está fazendo para com as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor, nessa noite. A tua palavra foi entregue e eu tenho certeza, essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Diga comigo: Senhor pelejará por vós. Diga: e vós, diga: calareis. Eu não sei porque eu estou lembrando de texto sobre isso. Esther 1:4, mas depois eu posso conferir. Tem um texto que diz assim, diga-se comigo: se de todos, está fraco, diga: se de todo te calares, diga: socorro, livramento, diga: virá de outra parte. Diga: se não vem de lá, mas eu sei, vem do alto, mas socorro vai vir quando eu deixo ele pelejar pela minha causa. Quem pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? Tomamos, por gentileza, os vossos assentos.